Tava com saudade, falei ali com o pastor, eu tava com saudade já. Mas Deus é bom, Deus é fiel. E o Senhor, Ele tem um propósito nessa noite para falar conosco. Ele já falou, né? Bastante. Mas Ele vai continuar falando porque Ele é fiel, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Que é o Senhor que nos permite, né? Fazer a obra dEle, ministrar a palavra. É Deus que nos permite. Então, a palavra está em João, mas eu não vou ler 32 só. Eu vou ler do 31 ao 36, tá bom? Eu sei que a campanha é João 8:32, né? Eu vou ler do 31, porque o Senhor falou algo comigo sobre esse versículo. Diz assim a palavra: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Repete aí comigo. Se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra. Louvado seja Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dando glória a Deus. O Senhor é bom. Então, louvo ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Renato, ao pastor aqui Valéria, pelo convite, né? Mais uma vez. E é sobre isso. Então, o Senhor quer falar conosco mais uma vez. Ele já falou. É o quinto elo, né? Então, o Senhor já tem falado, eu creio, aqui nesse lugar. Mas Ele tem sempre um pouco mais para nós, né? E antes de começar a ministrar a palavra, eu quero dizer para você que eu também já passei por isso. Mas eu era uma mulher estéril e eu não podia gerar. Deus colocou um filho no meu ventre. Eu perdi o meu primeiro filho e logo depois, meses depois, eu engravidei da minha primogênita Esther. Porque Deus, quando Ele promete, Ele faz. Glória! Ele prometeu. Ainda que não tivesse, o Senhor faria, porque Ele é fiel. Se Ele falou, irmão, se Deus falou alguma coisa na sua vida, não tem homem, não tem diabo, não tem ninguém que possa impedir. Glória. Se foi Deus que falou, é qualquer coisa que vem do alto para mim e para você. E a palavra, né, falando sobre isso aqui, eu quero falar sobre muitas coisas hoje. Existem prisões que não possuem grades. Às vezes quando você pensa numa prisão, porque a gente está... João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que vai te libertar? Tem prisão que você é libertar da onde, né? Você pensa logo em alguma coisa, algema, prisão, corrente. Mas tem prisão que não tem algema, nem corrente, nem grade. Tem prisão que está dentro do nosso coração. A gente está andando livre, andando pelo caminho, mas muitas vezes, né? O passado, a culpa, o medo, a insegurança, a incerteza. É tanta coisa, irmão. A condenação que ainda vem na sua mente, necessidade de aprovação, amargura, traumas, tantas coisas que não são visíveis, mas por algum momento tem prendido a nossa vida. E às vezes você não conta para ninguém pensamentos que estão te destruindo. Pensamentos de medo, de insegurança, eles destroem a gente, eles paralisam a nossa fé. E ninguém está vendo, não tem corrente, não tem algema, não tem, como eu disse, grade. Mas está dentro da sua mente, às vezes, do seu coração. Mentiras que a gente ouve durante anos e a gente vai acreditando naquilo. E eu falo, gente, eu falo sempre, tem dias que são muito bons, mas tem dias que vem setas, ciladas do inimigo na nossa mente, que se nós não vigiarmos, não colocarmos uma armadura em nós, espiritual, nós perecemos. Porque vem um pensamento, irmão, para você desistir, para você desanimar, para você parar, porque às vezes você não está vendo nada ou tem uma negativa de Deus. Uma negativa de Deus é quando o Senhor fala, não vai ser agora. E aí se você não tiver com a armadura, se você não tiver preparado, se você não tiver muito enraizado na rocha, eu e você, nós perecemos. Sim ou não? E é interessante, irmãos, que muitas vezes essas prisões, elas são desastrosas, perigosas. Tem gente que não vai parar por causa de uma coisa dessa, mas ele vai desanimar, ele vai se estruturar, ele vai balançar na fé, vai não querer mais estar na igreja, estar na presença. Talvez não pare totalmente, mas
perder. Jesus está às portas. Olha quanta coisa está acontecendo no mundo. É terremoto, é vento forte, é destruição. É tanta coisa, assassinatos de famílias. Tudo que está na palavra escrito está se cumprindo. Então significa que Jesus está às portas. Se Jesus está às portas, não temos tempo a perder. Não dá para perder tempo. Sabe? Com esse desânimo, com esse cansaço, com essas coisas que acontecem na nossa vida, não tem jeito, mas a Bíblia diz, Jesus declara, conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu queria ler o versículo 31, porque isso começa no versículo 31, né? Diz aqui que Jesus estava falando com quem cria nele. Eu estou falando com quem crê em Jesus aqui, com quem serve a Jesus, com quem conhece a palavra, com quem sabe o tamanho desse Deus. Nós estamos falando aqui, e Jesus ele começa a falar, falando, né? Se você permanecer na minha palavra, a palavra tem que ser o seu alimento, a palavra tem que te fortalecer, a palavra tem que te sustentar. É a palavra. Não fica com opinião de pessoas, não fica com aquilo que vem na sua mente às vezes, não. Guarda a palavra no seu coração. Então quando ele fala ali, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, a gente vai entender que existe uma sequência de Deus. Ele fala primeiro permanecer, depois ele fala conhecer, depois vem o liberto. Não é isso? Versículo 31 fala, se vocês permanecerem na minha palavra. Versículo 32 fala, conhecereis a verdade. E depois fala, e ela te libertará. Aleluia! Há uma ordem de Deus. Primeiro a gente tem que permanecer na palavra. Depois a gente vai o quê? Conhecer a verdade. Quando a gente permanece, por exemplo, você vem para a igreja, está permanecendo constante, firme. Aí o que acontece? Você começa a conhecer a palavra. E a palavra vai entrando, transformando, curando as feridas, libertando a nossa alma. É uma ordem de Deus. Não adianta querer atropelar as coisas. Então, uma libertação na nossa vida, ela não acontece só porque a gente ouve alguma coisa. Não, irmãos. Mas é quando a gente permanece. Porque tem pessoas que elas ouvem, mas elas não permanecem. A Bíblia fala para você, está escrito aqui, eu não estou inventando moda não. Versículo 31, capítulo 8, João 31 diz aqui, se permaneceres na minha palavra. O 32 vai dizer, conhecereis a verdade. E no 32 vai dizer, a verdade vos libertará. Glórias, aleluia. E lá no 36 que a gente vai chegar, mas já vou chegar logo agora, diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele tem que vir, ele tem que fazer a obra. Mas você sabia que para Jesus fazer a obra a gente tem que abrir o coração? Aleluia. Jesus não invade espaços. Jesus não arromba portas. Jesus, ele, eis que estou à porta e bato. Aleluia. E é todo dia, gente, isso. Primeiro, então, a verdade, né? Primeiro ela revela, depois ela liberta. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 4:12, eu anotei alguns versículos aqui, porque senão eu ia esquecer, para falar com você, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, né, que a espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Aleluia! É a palavra de Deus. O Salmo 139 diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Davi estava dizendo ali, Jesus, Davi ele não estava pedindo, Senhor, me mostra o problema dos outros, não, ele estava pedindo, sonda o meu coração. Louvado seja Deus. Lamentações vai dizer assim, 3:40, esquadrinhemos os nossos caminhos, voltemos para o Senhor. Está entendendo? Primeiro você conhece. Às vezes você pergunta, né? Senhor, para que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu preciso viver isso? A gente fica perguntando. Mas na verdade a gente tem que falar o quê? Senhor, o que o Senhor quer revelar para mim? O que o Senhor quer me ensinar? Porque, meu irmão, batalha nós vamos ter sempre. Eu tenho batalha todo dia, mas uma batalha hoje. Uma batalha espiritual. Fui orar ontem por uma causa, o diabo hoje se levantou. Irmão, é assim. A nossa vida é assim, mas ele já caiu por terra. Ele se levanta, mas ele cai por terra. Por quê? Porque nós permanecemos. Nós não somos dos que voltam. Nós somos daquele que prossegue, aleluia. Nós somos daquele que persevera. É fácil? Não é. É uma luta diária.
Mas a gente escolhe permanecer, eu escolho estar, você escolhe estar. Louvado seja Deus. Então a gente tem que perguntar para Deus, Senhor, né, o que isso tem para revelar para mim? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor, sabe, o que o Senhor quer fazer através dessas circunstâncias? Porque se a gente começar a jogar pedra em Deus ou questionar muito Deus, não vai mudar a sua situação. Vai piorar, porque o seu coração vai ficar frio e amargurado. Então a vitória nossa, minha e sua, é perguntar a Deus o que o Senhor quer fazer através disso. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é o desafio, o que está acontecendo na sua família, na sua saúde, muitas vezes, na sua mente, que você não fala para ninguém. Mas o segredo é perguntar a Deus o que o Senhor quer me mostrar através dessa situação. O que eu preciso aprender com isso? Porque, meu irmão, a verdade é que muitas vezes as crises vêm revelar medos em nós. A gente passa por algumas crises, alguns momentos, e aí vem o quê? Medo no nosso coração. Quando nós somos confrontados, às vezes, vem um orgulho, né? Porque você fala, eu? Irmão, a gente viveu agora no meio evangélico aí, ó. Para quem quis ver na mídia. Uma pessoa famosa, uma pessoa, não vou citar o nome, mas você sabe, né? A autoridade máxima na religião foi confrontado pela palavra, porque é confronto. E quando você é confrontado e você não quer mudança, você vai querer detonar a pessoa, detonar a situação. Mas, irmão, essa palavra tem que libertar a nossa vida. Não tem posição que Deus não derrube, irmão. Não tem, porque no final das contas nós somos todos iguais perante o Senhor. Aleluia. No sentido de que, né, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, eu falei isso porque eu estava dizendo para você que o confronto, às vezes, revela o orgulho que está no nosso coração. Se você é confrontado por alguma coisa e você se levanta, é porque tem muito orgulho para ser quebrado dentro de você. Nós vimos isso. E às vezes isso está em nós. E como que a gente descobre? A reação, eu falo, né? Eu sempre brinco assim, gente, atitude você pode programar. Eu programo, vou chegar lá, vou dar a paz do Senhor, mas a reação não tem como. Então, quando você é confrontado, o que sai de dentro de você? Senhor, tem misericórdia de mim, me transforma. Ou, que nada, esse irmão não tem nada de Deus. Não precisamos, irmão, a gente precisa. Às vezes, as perdas revelam o quanto nós somos dependentes de Deus. As perdas, às vezes o Senhor permite nós perdermos pessoas, coisas, lugares, para mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. As esperas revelam o quanto nós somos ou não ansiosos. Você está entendendo, irmão? Tudo tem digamos assim, é um porquê de Deus acontecendo na nossa vida. Por que eu tenho que passar por crise? Por que eu tenho que ser confrontado? Por que eu tenho que perder? Por que eu tenho que esperar? Porque tudo vai revelar algo em nós. E o Senhor quer extrair de nós o perfeito louvor, a perfeita adoração. O Senhor quer mostrar para nós mesmo, porque não é surpresa para Deus, irmão. O que aconteceu aí não foi surpresa para Deus. Deus esquadrinha o meu e o seu coração. Mas Ele quer mostrar para nós mesmos e às vezes para outras pessoas o quão nós estamos precisando dele. Aleluia. O quanto a gente está na presença ou está fora dela. Louvado seja Deus. Relacionamentos, né, também revelam muitas vezes as feridas, né? Louvado seja Deus. E às vezes as pressões que nós passamos revelam tudo que existe dentro de nós. Pressão. Quando você é pressionado, o que sai de você? Eu estou trazendo isso aqui para te mostrar que as prisões não precisam ter correntes físicas. Não precisam. Tem mentiras na nossa vida que se transformam em prisões dentro de nós. Quer ver? João 8,44, né? Fala lá que Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E quando a gente deixa essas mentiras, né, trabalhar na nossa vida, que mentiras, pastor? Mentira como a Eva lá, ó. Satanás falou com a Eva o quê? É assim que Deus disse. Louvado seja Deus. Vocês estão olhando o quê, gente? Ah, vocês estão olhando ali. Vocês estão olhando para mim e falam, o que está acontecendo atrás de mim? Louvado seja Deus. O primeiro ataque contra Eva, né, foi contra aquilo que Deus havia falado. Você está entendendo? As mentiras. Eu quero te mostrar
Porque nós estamos falando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica ligado com tudo que Deus está falando aqui. Aleluia! Porque você vai extrair aquilo que você precisa dessa palavra. E o inimigo, ele é especialista em trazer mentira no nosso coração. Ele enganou a Eva com uma mentira. Ele engana os homens e mulheres com mentiras. Ele continua sendo o mesmo. Ou seja, né? Às vezes você fica ouvindo aí na sua mente, você nunca vai mudar. Deus esqueceu de você, você não tem valor. Seu passado é muito forte. Aquele pecado é impossível de ser perdoado. Tem gente melhor que você. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai avançar. São mentiras que o inimigo coloca na sua e na minha mente. Mentiras. Mas quando nós conhecemos a verdade, ela não deixa a gente ficar com esses pensamentos. As mentiras. Se você não conhece a verdade, a mentira te engana. A mentira te engana, você torna aquilo como verdadeiro, você torna aquilo como, realmente eu sou um fracassado, realmente eu não vou para lugar nenhum, realmente Deus não tem propósito na minha vida. Você torna a mentira como verdade. Mas quando você conhece a verdade e você vê, o Senhor está comigo todos os dias, ou seja, Deus não vai me abandonar. O Senhor é meu pastor, ou seja, Ele cuida de mim, Ele direciona os meus passos. Ou seja, irmãos, você vai ouvindo, você vai entendendo a palavra vai entrando no seu coração. Ele me toma pela mão direita, Ele cuida de mim, Ele diz não temas, Ele diz eu sou contigo. Aí você vai se alimentando da verdade, e a verdade vai libertando, transformando seu coração. Aleluia. A Bíblia diz Isaías 43, eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Tu és meu. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E eu quero muito que você entenda uma coisa hoje, que foi o que o Senhor falou comigo aqui, né? Ele falou comigo sobre alguns personagens da Bíblia. E um deles está aqui nessa própria passagem de João 8, que é a mulher adúltera, né? A mulher adúltera. Se você for ler no versículo 1 desse capítulo que a gente está em campanha aqui, você vai ver que fala, né, da mulher que foi pega em adultério. Uma palavra forte, uma palavra tremenda, uma palavra que ensina, uma palavra que nos mostra, né, que o Senhor, Ele te liberta das condenações sem passar a mão no seu pecado. Porque pecado é pecado, irmão. Mas condenação é só Ele que pode. Ninguém pode condenar. E é interessante que essa mulher é colocada diante de Jesus. De um lado tinha acusação, do outro lado tinha a graça. E é assim na nossa vida. O inimigo está sempre com as acusações, mas o Senhor tem a graça. Mas o Senhor então vai alisar meu pecado? Não vai. Ele quer nos libertar, nos transformar, mas Ele toma aquilo entre Ele e nós. Ele manda seus acusadores se calarem e Ele trata na sua vida. Foi assim com essa palavra, né? A Bíblia diz que Jesus, Ele se importou sim com aquilo que ela fez. Claro que Ele se importou. Mas também fala, né? Vai e não peques mais. Ninguém te condenou aqui? Ninguém condenou você? Vai e não peques mais. Pastora, que palavra é essa? A palavra onde diz, né, que a mulher foi pega em adultério e levaram ela até Jesus. Jesus estava ali escrevendo na areia com o dedo, olhando para ninguém. E de repente chega aquela cena, imagina aquele tanto de gente tentando condenar uma pessoa. Trouxeram a mulher, no detalhe. E aí, tentando condenar, querendo apedrejar, que na verdade eles queriam colocar Jesus em prova. Eles nem queriam nada com a mulher, o problema é seu. Porque, irmão, o fariseu não está preocupado com você. Está preocupado em desfazer o que Deus fez. E aí os sacerdotes, né, aqueles doutores da lei que não tinham nada de Deus. E aí o Senhor fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus estava dizendo assim, olha, quem são vocês para condenar essa mulher? Mas Jesus não estava dizendo o que você fez está certo, você está entendendo? Então quando Ele livra a gente de uma condenação, não é porque Ele está alisando o que a gente fez de errado. É porque Ele está dizendo, eu vou calar a boca dos adversários, mas eu vou tratar com você. Eu vou tratar com você. Então Ele cala a boca dos adversários e Ele fala, aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que do mais velho para o mais novo, todo mundo começou a jogar pedra no chão e ir embora. Por quê? Porque veio a vergonha, veio a consciência. Quem sou eu para estar aqui, né? E às vezes o Senhor dá uma sacudida assim. E aquela mulher ficou entre ela e Jesus. Ali Jesus olha para ela e fala assim, onde são os seus acusadores?
Eu imagino Jesus olhando nos olhos dela. E aí ela disse: não tem ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade te liberta. Você vê aqui, irmão, que aquela mulher, né? O Senhor não permitiu a condenação, mas Ele tratou com ela. Ele não deixou ali com o pecado. Sabe, o Senhor nos mostra onde está nosso erro. O Senhor nos mostra o que precisa ser transformado em nós. O Senhor nos mostra o que tem que ser tirado da nossa vida. E nós precisamos nos examinar todo dia. Examine-se, pois o homem a si mesmo. É todo dia, irmão. Ao invés da gente apontar o dedo, a gente examinar, meu Deus, o que eu preciso. Porque a mente e o coração é Deus que sonda. E o Senhor não condenou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Naquele momento, ela estava entre Jesus e ela, eu creio, né? Houve um temor, houve uma rendição no coração dela, porque Deus conhece. E o Senhor entendeu que aquela mulher receberia ali o perdão, receberia ali, né, uma palavra, e o Senhor entregou para ela. Deus não condenou ela. Só Deus falou para ela: eu não te condeno, mas pode ir embora, não peca mais. Se conserta. A verdade vai falar para nós sempre: se conserta. Continua o seu caminho. Eu não te condeno pelos seus erros. Eu lanço no mar do esquecimento, mas se conserta. Deus vai sempre falar assim conosco, irmãos. Deus, Ele lança os nossos pecados, né? A Bíblia diz, no mar do esquecimento. Às vezes a gente foi perdoado de algo, mas as pessoas, né? As pessoas são miseráveis, amados. Ser humano, eu vou te dizer, eu não sei como que Deus aguenta a gente. Sério. Porque às vezes você já foi perdoado, já foi transformado, mas as pessoas vêm acusando ainda, trazendo o seu erro lá do passado à tona. Hoje você já é uma nova criatura. Mas o Senhor nos ensina através dessa palavra: vai e não peques mais. Não dê ouvidos para os seus acusadores. Porque se você ficar, se a mulher, vamos voltar para aquela cena, se a mulher ficasse ouvindo, dando ouvido para aqueles acusadores, ela não teria recebido perdão. Não se preocupa com quem está ao seu redor, se preocupa em como está você com ele. Ó. Deixa quem está ao seu redor na mão dele. Eu não sei quem está aqui, se você está sendo perseguido, se você está ouvindo alguma mensagem, se você está ouvindo alguma palavra que está ferindo o seu coração, o Senhor está dizendo assim para você: deixa na minha mão. É comigo. E o seu negócio é com ele. Está entendendo? Vocês estão entendendo aqui, amados? Por que o acusador vem te condenar? Porque ele quer paralisar você. Quando alguém condena você e você entra com isso no seu coração, você fica paralisado. Alguém já passou por isso? Você ouve uma palavra, essa palavra entrou no seu coração, e você se esquece que o Senhor já te perdoou, já mudou sua história. Aquilo ali te paralisa por dias. Até você cair em si, o Espírito Santo falar com você: ei, eu já perdoei. Ei, eu já mudei isso daí. Prossegue. Mas enquanto isso, o inimigo está vendo você paralisado. Porque entenda uma coisa, amado, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se ele te paralisar, ele já se contenta. Porque se ele te paralisar, pessoas deixam de ouvir o Evangelho através da sua vida. Se ele te paralisar, a sua família é prejudicada. Se ele te paralisar, você se enfraquece. Então ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se ele paralisar a mim e a você, ele já se dá por satisfeito. É o primeiro passo. Não deixa ninguém paralisar você. Aleluia. Não deixa ninguém paralisar você. Vai olhando para o... Eleva os meus olhos para os montes, né? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Outra pessoa que eu quero trazer para vocês aqui foi sobre Jacó. Jacó, meu irmão. Jacó, ele fez o quê? Enganou o pai. Você se lembra dessa história? Esaú e Jacó? A história de Jacó, né? É interessante porque quando ele chega para o pai dele, Isaac, o que ele faz? A Bíblia diz, irmãos, que Isaac pergunta: quem és tu, meu filho? E Jacó responde: eu sou Esaú, teu primogênito. Ele enganou o pai. Irmãos, olha que prisão miserável a mentira. Ele enganou o pai por causa de para receber uma bênção.
Mas as maldições, irmão, vão te impedir de receber o que você tem. E quando você receber, porque ele recebeu, né? Está escrito que ele recebeu. Ele conseguiu enganar, mas ele passou anos da vida dele sendo também esmagado por aquilo que ele tinha feito. Nenhum erro nosso fica sem consequências. A gente pode ser um santo de Jesus, mas todos os nossos erros, eles vão gerar uma consequência. A gente tem que tomar muito cuidado. Ele era um escolhido de Deus, era uma bênção, mas ele não precisava chegar naquilo ali, né? Da mentira, enfim, irmãos. E ele passou anos da vida dele. Quando ele mentiu que eu sou Esaú, a Bíblia diz que ainda Isaac pegou nele, né? Ele estava peludo, porque a Rebeca, que era a mãe, amava ele e queria que ele recebesse a bênção da primogenitura dobrada, que era do primeiro filho. O que acontece? Colocou pelo nele de animal. Então quando ele pegou, o pai pegou, sentiu peludo, pensou que era do filho, o pai já não enxergava direito. Enfim, resumindo, irmãos, o pai, mesmo com a voz diferente, ele falou: parece meu filho Esaú, mas Jacó, mas é Esaú, porque ele acreditou. E aí Jacó teve que fugir, porque Esaú queria matar ele. Então ele passou uma vida fugindo, uma vida com medo, uma vida onde ele foi para Labão lá. E lá ele foi também enganado várias vezes, até o Senhor ter um encontro com ele. Louvado seja Deus. Aleluia! Porque, irmãos, ainda que você erre, se você se arrepender, Deus tem uma nova história para a sua vida. Se você se arrepender, Deus tem mudança para a sua vida. Se você se arrepender, não importa qual foi o erro, irmãos, o Senhor, ele falou ali com ele, né? Durante essa jornada, Deus falou com ele, ele falou com Deus. E é interessante que tem uma hora que o Senhor fala para ele, né? Lá na frente já. Quando a Bíblia diz que ele briga com Deus, lembra dessa passagem? Luta com o anjo, brigou com Deus e prevaleceu. Lutou com o anjo. E ele pergunta, como é seu nome? E ele fala, Jacó. Mas aí o Senhor fala com ele, não chamará mais Jacó, mas agora o seu nome será Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Deus mudou a identidade de Jacó. Mas por quê? Porque houve uma transformação no coração dele. Ele estava arrependido. Ele entendeu que ele não deveria ter feito aquilo, mas não tem como voltar, irmãos. Tem coisas que nós fizemos lá atrás que não tem como a gente consertar, infelizmente. Aí a gente vai fazer o quê? Eu vou ficar paralisado porque um dia aconteceu tal coisa? Não, você pede perdão, segue a sua vida com Jesus e agora anda em integridade, em verdade. O Senhor mudou a história de Jacó. Agora você é Israel, agora você é um príncipe. Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Aleluia! Deus é tremendo, Deus é poderoso. Vocês estão entendendo essa palavra, meu irmão? Ou seja, a verdade veio na vida dele, houve um confronto, houve uma transformação e depois veio a nova identidade. Ele foi confrontado com a verdade. Porque ele seguiu a vida, irmão, sem pai. Você imagina a vida de Jacó. Apesar dele prosperar, apesar das coisas abençoarem a vida dele, porque Deus abençoou, Deus escolheu abençoar ele. E quando Deus escolhe te abençoar, irmão, não tem maldição nenhuma que prevaleça contra a sua vida. Mas mesmo assim, nós vemos aqui na palavra que ele padeceu um pouco. Ele foi enganado. Mas depois de tudo isso, o Senhor deu uma nova identidade para ele. E aí ele andou corretamente na presença do Senhor. E às vezes a gente está tentando viver uma nova história na nossa vida carregando a velha identidade. O velho eu, o velho homem. Só tem como a gente viver o novo se nós estivermos carregados com o novo. E o novo é aquilo que o Senhor já entregou para a sua vida. Deus, irmãos, Deus quer não só mudar, né, aquilo que está ao nosso redor, mas Ele quer mudar dentro de nós também. Deixa o Senhor fazer algo novo. Deixa Ele renovar o seu coração. Deixa Ele renovar o seu entendimento. É todo dia, não é só quando vem para Jesus, não. Porque as coisas novas que Ele quer entregar na nossa vida, nós precisamos ter um pouco mais de maturidade. Um pouco mais de segurança naquilo que Ele tem. Você está entendendo? Deus não vai entregar coisa nova na nossa vida com a gente sendo velho homem. Com os pensamentos de antes. Com as limitações de antes. Ele vai nos capacitando. Ele vai nos aumentando a nossa fé, a nossa capacitação e vai entregando coisas novas. Vocês entendem isso? Louvado seja Deus. É muito tremendo isso. Ou seja, quando o Senhor veio falar com ele, né, que ele era Israel, Ele revelou que queria
o que ia formar através dele. Em quem ele ia se tornar. Louvado seja Deus. Outro personagem, José, amados. Então eu falei para você da mulher adúltera. Vai e não peques mais. Eu falei com você da mentira de Jacó, que perseguiu ele a vida, mas Deus mudou a identidade dele para Israel. E agora José, irmãos. A verdade, ela liberta as feridas do passado. A verdade que é Deus, que é Jesus, que é a palavra, liberta as feridas do seu passado. Irmãos, José foi rejeitado pelos irmãos, lançado na cisterna, foi enganado ali pelaquela mulher, né? Teve que fugir, foi preso. Tantas coisas, acusado injustamente, foi esquecido 2 anos na prisão. Porque ele revelou o sonho do copeiro. Do copeiro. E ele falou, lembra-se de mim quando você voltar para o seu posto. Passaram-se 2 anos, diz a Bíblia. Ele ficou esquecido lá na prisão. É o tempo de Deus, né? É o tempo de Deus. Aleluia. Ele tinha motivos humanos para carregar uma amargura pro resto da vida. Imagina você viver o que José viveu. Motivo suficiente para ser uma pessoa amarga, desacreditada. Só acontece coisa ruim na minha vida. Meu Deus, meus irmãos me jogaram numa cisterna. Eu fui preso injustamente, fugi do mal. Ou seja, eu fiz o bem, mas eu só levei pancada. Não é assim, gente? Às vezes nós estamos fazendo só o bem e a gente olha assim e fala, mas Senhor, estou entendendo. Estou fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito, né? Não estou fazendo nada demais, mas estou fazendo o que tem que ser feito e só vem pancada. Mas se prepara, amados. Porque aquele que muito for humilhado, muito será honrado pelo Senhor. É Deus, é do Senhor que vem a nossa vitória. E quando, irmãos, ele encontra com os irmãos, eu acho tremenda essa palavra, em Gênesis capítulo 50, ele talvez, no primeiro momento, deu aquela raiva no coração, porque ele é humano, irmão. Ninguém é anjo aqui, nem santo demais. Ele era humano, deu aquela amargura no coração, mas ele se lembrou. E ele falou, olha, vós tentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Deus transformou a maldição disso que vocês queriam em bênção sobre a minha vida. Irmão, sabe a oração que eu sempre fiz, até hoje é, Senhor, tudo aquilo que lança contra a minha vida, transforma em bênção dobrada. E não é que Deus abençoa, mas... Porque eu vou te dizer, irmão, é só misericórdia. E eu oro, Deus abençoa. Ele transformou em bênção, né? Ou seja, tudo aquilo que vocês intentaram contra mim, a vontade de vocês era me matar, né? José estava querendo dizer isso, na verdade, né? Com palavras bonitas, mas é o que ele estava falando. Vocês queriam me matar, me destruir, me tirar do meu pai. Mas o Senhor tornou isso em bem. Era propósito. Irmãos, aquilo que estão fazendo contra a sua vida, Deus tem propósito nesse negócio. Às vezes a gente não entende. E eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente não entende os moveres do Senhor na nossa vida. E de repente o Senhor te coloca em algo muito melhor. Em algo muito maior. Em lugares que você nem imaginou. Mas para você chegar lá, você teve que ser pisado, humilhado. Aí você pensou, é meu fim. Mas o Senhor falou, não, é uma nova história. É um novo tempo. Meu Deus, é tremendo, irmãos. Aleluia. E quando ele falou isso, né? Quando a Bíblia fala também isso, que faço novas todas as coisas. Deus está dizendo assim, vou apagar a memória, vou fazer você esquecer tudo. Não, significa, né, que ele vai mudar o futuro, ele vai transformar aquilo que você pensa que vai ser ruim. Talvez José não tivesse esperança de nada bom ali. Irmãos, depois daquela lista de coisas que aconteceu na vida dele, talvez ele não tivesse esperança de nada bom. Você imagina que José ia sonhar que ele seria governador? Acho que ele nem lembrava daquele sonho que ele teve, porque Deus revelou, né? Tudo que vai acontecer na sua vida, Deus fala antes. Deus usa os profetas, mas Ele fala antes comigo e com você. Mas às vezes, quando a gente está vivendo um momento, a gente nem não lembra, não associa no primeiro momento. Mas depois nós vamos ligando tudo, entendendo, meu Deus, é por causa disso que o Senhor queria, que o Senhor fez tudo, permitiu tudo isso na minha vida. Foi por causa desse momento que eu estou vivendo agora. Louvado seja Deus. Então, tem pessoas, né, que estão distantes, às vezes, daquilo que imaginaram, está ferido, está desanimado, está frustrado, mas entenda uma coisa, Deus não faz nada para te prejudicar. A Bíblia diz, Jeremias 29:11, que os pensamentos dele são de paz e não de mal, para usar o fim que vós esperais. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao meu favor, louvado seja Deus. Às
bento. Mas você tem que entender que o Senhor está escrevendo a sua história perfeita sempre. Aleluia. Que existem dias maus, está escrito na Bíblia. Tem dias que são dias maus. São dias, como eu disse no início aqui da mensagem, que você tem que estar envolvido, tem que estar com a armadura de Deus em você. Senão você perece, eu também. Mas esses dias maus são para nos fortalecer para os dias que virão. Nada que o Senhor faz na sua vida é em vão, meu irmão. Eu não sei, às vezes você fica frustrado com coisas, situações que acontecem na sua vida. Às vezes você fica chateado com palavras que você ouve. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tudo está cooperando para o seu bem. A Bíblia fala que depois de tudo isso, José sentou lá no trono como governador. Depois de Faraó, ele era o homem mais poderoso da terra naquela época. Quem ia imaginar que Deus ia fazer isso? Como que você vai imaginar onde Deus quer te colocar, meu irmão? Mas se você não passar pelos processos, se você não enfrentar todas as coisas que o Senhor quer permitir na sua vida, você não vai chegar lá. Mas o que tem isso a ver com a verdade que me liberta? É porque quando você conhece a verdade, ela te transforma de dentro para fora. Aleluia. Ela te fortalece, ela te liberta. Aleluia. Você vai entender quando as coisas estão acontecendo. Você vai entender que Deus está contigo, que Deus não te desamparou, Deus não te abandonou. Você vai entender que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Você vai entender que o Senhor está fechando a boca do leão para te dar vitória. Se você conhece a verdade, você sabe que nenhum mal chegará à sua tenda. E se chegar, o Senhor entra contigo nas batalhas, nas pelejas. Aleluia! Você não está sozinho. Você não está desamparado. Você tem um Deus que está lá no céu, mas também está aqui com você. Aleluia! Um Deus que cuida, um Deus que vê. Olha a situação da mulher adúltera. Olha a situação de Jacó. Olha a situação de José. E aí você olha para a sua vida. Aí você fala, quem sou eu? Você é um filho amado do Senhor. Você é uma filha amada de Deus. Deus tem pensamentos de paz, como eu falei, Jeremias 29, para a minha vida e para a sua. E mais uma pessoa que eu quero falar é sobre Zaqueu. Eu já estou encerrando, mas caminhando para o fim. Quando essa verdade entra na nossa vida também, correntes começam a cair, enganos começam a ser desfeitos. Olha para Zaqueu, né? Quem conhece essa história? Lucas capítulo 19. Zaqueu era chefe dos publicanos, tinha posição, tinha recurso, tinha influência, mas ele precisava de transformação. Ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Porque que adianta eu ter tudo se eu não tiver Jesus? Que adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder minha alma, minha salvação? Glória. Tudo é nada, tudo é perda se não tiver Jesus. E Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus está passando e ele curioso, ouviu falar. Na verdade não é curioso, irmãos, é porque há um vazio no nosso coração que só Jesus preenche. Glória a Deus. E por mais que a pessoa tenha tudo, por mais que a pessoa pareça que não quer, ele está ali clamando, gritando a alma pela presença de Deus. Nós estamos, a nossa alma anseia por Deus, como a costa suspira pelas águas. A nossa alma tem sede de Deus, e não é só a minha alma e a sua que estão aqui, é a de todas as pessoas aí fora. Só que às vezes as pessoas preenchem com outras coisas, mas quando eles vão preencher com outras coisas, eles vêm, meu Deus, não preenche, meu Deus, não muda. Não muda, não transforma. E aí a pessoa, aí ela vem, irmão, no fundo do poço, ela clama ao Senhor, e o Senhor ouve. Aleluia. E ele escuta. Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus, meu Deus, inocente. Oh, glória, glória. E quando ele sobe na figueira, a Bíblia diz que ele está procurando ver Jesus. Mas Jesus já tinha visto ele primeiro. E Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, chamou pelo nome. O Senhor conhece você pelo seu nome. Tem um monte, quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Ele aumentou, né? Mas o Senhor sabe o seu nome. Ele conhece você pelo nome. Aleluia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou mudar a sua história.
glória! Hoje eu vou transformar tudo! Hoje eu vou preencher esse vazio, Zaqueu! Eu tenho tudo, Senhor, mas eu não tenho nada! Mas hoje eu vou entrar e preencher esse vazio. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu abre a porta, porque, como eu falei, ele estava ali porque ele já tinha sede. Ele não era só curioso. Então ele fala, desespero, eu imagino, né? A expectativa de Zaqueu quando ouviu aquilo, o assustamento primeiro, assustou. E depois ele falou, vou preparar o melhor para ele. E Jesus entra, come lá com os publicanos, com os pecadores, a Bíblia diz. E sempre tem alguém que vai condenar. Mas lembra da primeira pessoa que eu falei aqui, a mulher adúltera? Sempre vai ter alguém para condenar. Irmão, esses dias eu gosto, né, de usar a minha rede social para evangelizar, para pregar, para falar de salvação. E eu falo todo dia, incansavelmente. Desde 2018 eu faço vídeo todo dia, falando no final sobre salvação. E esses dias eu estava falando algo lá, né, que às vezes, meu irmão, eu estava, na verdade, incentivando as pessoas, fale mesmo. Porque às vezes, esses dias eu ouvi uma amiga minha, que é uma mulher de Deus, prega muito. E ela falou assim, eu queria fazer vídeo também, Deus está falando no meu coração, eu tenho vergonha. Aí eu disse, para com isso, minha filha. Tem vergonha? Aí eu falei isso, não falei na rede social dela, mas eu falei isso para ela, e depois eu disse para as outras pessoas. Eu usei o vídeo e disse assim, gente, você que tem vontade de fazer alguma coisa para o Senhor, e não tem coragem, você não tem coragem não é porque você tem medo, não é porque você está preocupado com o que as pessoas vão dizer. E aí eu disse assim no vídeo, se você fizer, vão falar de você. Se você não fizer, vão falar de você. Gente, as pessoas querem achar alguma coisa para falar. Quem tem o que fazer é assim. Você vai se preocupar? Eu vou me preocupar com o que você está pensando? Não quero nem saber, mas eu não me importo. Você não pode se importar, senão você não serve a Jesus direito. Porque tem horas que Deus vai mandar a gente fazer coisas que são meio assim. Você vai falar, Deus. E o Senhor fala, vai lá e faz, vai lá e fala. Aí se você se importar, o que ela vai pensar de mim? Eu não vou fazer. E quem vai me cobrar? O Senhor vai cobrar o meu coração. Se tiver vontade de evangelizar, evangelize. Vontade de abraçar, abrace. Se quiser dar uma palavra, dê uma palavra, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Zaqueu não estava nem aí. Tinha um monte de gente ali criticando. Ele não estava nem aí. Porque ele sabia o que ele foi buscar. Na verdade, ele achou mais do que ele ia buscar. Ele só queria ver. E ele encontrou muito mais do que ele imaginava encontrar, irmãos. A gente tem muito mais do que a gente deveria ter. A gente tem a presença soberana do nosso Deus em nós. Louvado seja Deus. E tem gente que é assim, né? Quer só observar, quer só receber uma palavra. Mas Deus vem e muda a história. Naquele dia, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 19, que o Senhor começou a tratar na intimidade ali com Zaqueu. Ele começou a falar, né? Tantas coisas profundas que Zaqueu falou assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Né? Senhor, eu vou dar aos pobres, né? A metade dos meus bens. Jesus não pediu dinheiro para ele não, amado. Você entende isso? Jesus não pediu dinheiro para ele, mas se incomodava ele. Tem coisas que o Senhor não está pedindo para nós, mas queima no nosso coração, incomoda. Se incomoda, tira. Se incomoda, muda. Se incomoda, se afasta. Porque às vezes ele não vai falar oficialmente, mas é incômodo no seu coração. Você está entendendo isso? Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui, gente? E aí o Senhor declara, hoje houve salvação nessa casa, aleluia! Aleluia! E é tão tremenda essa palavra, porque a verdadeira libertação, ela não muda só os sentimentos, ela muda as escolhas, as prioridades, os relacionamentos. Quando a verdade te liberta, muda tudo em você e o que sai de você. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
cheio de coisas, mas ele conhece a verdade. Aí a verdade arranca tudo que dominava ele, tudo que dominava ela. Aleluia! Meu Deus! Deus é tremendo! A verdade tem poder de arrancar tudo que nos dominava. Ele falou isso, eu vou entregar, eu não quero saber. E ele não estava nem aí para quem estava criticando. Tinha um monte de gente criticando. Aleluia! E esse é um segredo para nós, gente. Não se importe com quem está falando. Irmão, tem hora que eu ouço até dentro de casa as coisas. E eu falo, o quê? Que eu sou ousada, mas eu já passei muito tempo calada na minha vida. Ninguém me cala mais. Nada pode calar o adorador do Senhor. Não cala. A gente tem que ser ousada no espírito. Fala mesmo, não tem vergonha não. Sabe, não tem medo. Vamos falar isso. Né? Exagerado, grita demais. Deixa eu falar, irmão, Deus te chamou. Deus me chamou assim, tá? Deus talvez te chamou diferente. Porque a gente não é robô, não. O Senhor usa tudo, as características que Ele mesmo que nos deu para fazer a obra. Imagina se todo mundo fosse igual, que coisa chata que seria. Mas um fala mais manso, um fala gritando, um pula, o outro fica chorando, e cada um do seu jeito. E o Senhor tem a multiforme graça de trabalhar, e assim Ele alcança vidas. Esses dias eu estava falando também lá, né, em algum desses vídeos aí, algum deles eu estava falando sobre isso, que... foi lá na TV Shalom, quarta-feira. Eu tenho um programa, toda quarta-feira, uma TV lá em São José dos Campos, há 6 anos. Quarta-feira eu fiz o programa com uma missionária amiga minha, da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus também, em São José dos Campos. E aí, a gente estava lá, a gente fez o programa junto, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre você não deixar, não querer mudar por causa de, eu não vou fazer desse jeito, porque incomoda muito falar alto. Eu não vou falar dessa forma, porque parece ser um pouco agressivo. Não, amado, deixa Deus te usar como Ele te chamou. A gente faltamos muito o programa na quarta-feira sobre isso. E é sobre isso, sabe por quê? Porque tem pessoas que vão se identificar com você, do jeitinho que você é. Tem pessoas que vão se identificar comigo, do jeitinho que eu sou. Isso significa que essas pessoas vão querer mais me ouvir, e essas pessoas vão querer mais te ouvir, que Deus alcança quem Ele quer alcançar. Deixa o Senhor te usar como Ele te chamou. Tem gente que louva agudo, tem gente que louva trombone, não sei o nome das vozes, que eu não louvo. Mas é assim, né? Agudo e grave. Deixa Deus usar do jeito que Ele quer. Faz do jeito que Ele te chamou. Senão a gente vira cópia dos outros. Por que você está falando isso? Que a gente está falando de Zaqueu. Zaqueu não estava nem aí. Depois que eu subi na figueira, depois que ele entrou na minha casa, eu não quero nem saber do que ele está me chamando. Aquele publicano, aquele falso, aquele mentiroso, aquele ladrão que rouba da gente, eu não quero nem saber. Ele entrou na minha casa. Era como se Zaqueu falasse isso no coração. Ele não falou na Bíblia. Porque ele chamava ele de ladrão, de falso, porque ele fazia parte do povo de Deus, mas ele estava ali coletando impostos para Roma. Que louco. Ou seja, imagina tantos palavrões que ele ouviu, né? Tantas críticas. Mas naquele dia Jesus entrou na casa dele. Naquele dia a verdade libertou ele. Naquele dia houve uma transformação na vida dele. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Naquele dia ele entrou em Cristo. Aleluia. Cristo entrou nele. Aleluia. Deus é tremendo, amados. Estou acabando já. Em Jesus a gente é escolhido. Eu gosto de falar de identidade, não é isso que eu vou pregar hoje, mas o Senhor, Ele muda a nossa identidade. Na verdade, Ele não muda, a nossa identidade sempre foi de filho amado de Deus. Mas o mundo colocou outras, digamos assim, rótulos em nós, né? Você já viu uma peça que as pessoas fazem que começa a colar um monte de nome em você? Uma vez eu vi isso que me impactou muito. Começa a colar um monte de nome, o mundo faz isso conosco. O Senhor nos chamou desde o ventre, a gente é conhecido por Deus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, aleluia. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, aleluia. E as nações eu te dei por profeta. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, Ele te conheceu. Há uma identidade sobre a nossa vida. Você é um profeta do Senhor, um filho, uma filha amada. Só que o mundo faz o quê? Mentiroso, enganador, traidor,
E vai colando em você, bêbado. Entendeu? Viciado. E vai colando coisa em você, você vai acreditando e vai se transformando naquilo. E o mundo vai degradando a humanidade, irmãos. Que Jesus já salvou, que Jesus já morreu na cruz por nós. Então, quando a gente tem um encontro verdadeiro, conhecemos a verdade, conhecemos a verdade, essa verdade começa a arrancar todos esses rótulos de nós. Aleluia! E como se Jesus precisasse arrancar. Não, você não é isso, você também não é isso. Não, você também não é isso. E aí ele começa a te mostrar quem você é de Deus. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! E a gente então é abençoado, amados em Cristo. O Senhor te ama de tal maneira que Ele foi na cruz por você. E o Senhor não abre mão da sua vida. Ainda que você olhe para trás em algum momento, ou que você olhe para o lado, que olhar para o lado também é ruim, amados. O Senhor não abre mão de você. E quando a gente sabe quem a gente é em Deus, né? A opinião das pessoas não machuca mais a gente. Por isso é tão importante você saber, você renovar a sua mente, seu entendimento. E aí, irmãos, eu estou já acabando agora de verdade. Quando Israel sai do Egito, né? A Bíblia diz que o Egito não saiu deles. E diante da dificuldade, eles queriam voltar, né? Ou seja, às vezes a gente sai fisicamente de algumas prisões que Deus nos tira com mão forte. Foi Deus, irmão. Deus fez 10 pragas, 10 situações ali. Arrancou com um braço forte, poderoso, mostrando que Ele era o único Deus. E eles saíram alegres e felizes, porque estava tudo bem, irmãos. A gente não pode servir a Deus só quando está tudo bem. Tem que ser, se Ele fizer, eu estou feliz, se Ele não fizer, eu também estou. A irmã contou a testemunha que eu estava esperando ela acabar, ela ansiosa, porque ela ia falar. Porque se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Quando eu perdi meu primeiro filho, pegando o gancho do que ela montou aqui, eu fiquei 8 anos esperando, eu era estéril, decretado pelo médico, escrito lá, que você não vai gerar, fiz vários exames, videolaparoscopia, nananana. Eu só não fiz aquele negócio de inseminação, porque Deus usou um homem de Deus da minha casa, foi lá na minha casa e falou, não é para fazer, porque Deus sabia que a gente queria, eu e meu marido. E aí eu não fiz, porque eu obedeci. Mas nós ficamos 8 anos esperando, já contei outras vezes aqui, mas só pegando um gancho, que eu quero te mostrar que Ele é Deus independente. 8 anos! E aí eu engravidei. Quando eu comecei a engravidar, eu descobri que eu estava enjoada do meu cachorro. Eu tenho um cachorro há 17 anos, o Brad, em Yorkshire. Hoje ele já não enxerga, não escuta, mas tá lá. Meu filho, eu falo que é meu primeiro filho, ele veio 8 filhos, o Brad. Eu comecei a enjoar, eu era apaixonada por ele. Eu comecei a enjoar, eu tentava ver, eu senti o cheiro. Tô grávida? Certeza. E aí fiz o exame, estava grávida, eu já estava com 2 meses de gravidez. Eu fiquei sabendo, e eu fiquei só no período de 12 dias feliz com o filho que eu perdi. E foi bem trágico, assim, foi bem ruim o jeito que eu perdi. Não dá tempo de contar detalhes agora. Mas eu só quero te... Quando eu perdi o meu filho, irmãos, diante de Deus que está aqui, eu falei, Senhor, na verdade eu orei, né, antes de perder o filho, porque quando eu estava perdendo o neném, eu comecei a ter sangramento na segunda. Eu entendi porque Deus tinha dito na Bíblia. Deus falou comigo, na palavra, que eu ia perder meu filho, lá em Jó. Eu sabia. Tanto que eu cheguei na igreja, morava na Bahia, eu cheguei na igreja e falei com o meu pastor assim, fui na sala e falei assim, o Senhor falou que eu vou perder o filho. Não vai, sabe o amor? As irmãs começaram a orar, os irmãos lá na igreja, Deus tinha falado comigo. Só que eu continuei orando, Senhor, segura meu filho. Porque ninguém quer perder uma bênção que esperou 8 anos, amados. Eu também não. E aí, irmão, segura meu filho, Deus segurou. Só que eu comecei a ter sangramento, hemorragia, terça-feira, passar mal. Foi segunda, terça. Aí na terça-feira eu fui pro ensaio do louvor. Falei que eu não louvava, né? Eu não louvo mesmo não, mas eu me meti no louvor lá na Bahia. Eu cantava lá na igreja. E aí eu fui pro ensaio do louvor à tarde, à noite já ia ter culto. Muito, passando mal, muito sangramento e tal. Eu sabia que eu ia perder o filho. E aí quando acabou, aí todo mundo fez o clamor e tal. E eu, sabe, no seu coração, Deus fala conosco. Eu já falei isso, eu falo de novo. Deus fala com você. O bom ou o ruim, Deus fala com você. Ah, mas o profeta disse que não, mas Deus falou com você. Deus falou com você. Deus não deixa a gente enganado. E aí eu fui para casa depois do culto. Na madrugada eu sonhei que eu tinha perdido o filho.
E aí quando foi de manhãzinha, eu tava morrendo de dor. E aí eu fui lá no banheiro. E aí já não conseguia ficar em pé, eu tava encurvada. Muita dor, insuportável. E quem teve parto normal aqui eu não tive, mas eu imagino que essa dor, o médico disse que isso é dor de parto. É ruim, viu, gente? Alguém teve parto normal aqui? Dói, né? Teve essa dor aí? Pelo amor de Deus, eu achei que eu ia morrer. E aí tá com 2 meses, você imagina quem realmente já tá. Aí o médico falou, meu marido ligou pro hospital, o médico que estava atendendo a gente, né, acompanhando, ele falou, manda ela vir que ela tá tendo aborto espontâneo. Não come nada e tal, que eu ia internar, enfim, resumindo tudo. E aí eu tava ainda, segura meu filho, eu fui pro banheiro, já não aguentando, não tinha mais o que fazer, né, gente? Quando a gente não tem mais possibilidade, a gente tem que deixar. Não adianta, porque nós não temos poder de mudar nada. Aí eu tava assim, tomando banho a pulso, aí eu orei no banheiro, Senhor, se não é para nascer, seja feita a sua vontade. Foi essa oração. Gente, só para quem é crente, imediatamente a bolsa caiu até mim. Com o nenenzinho dele. Imediatamente a dor passou, acabou. E eu comecei a gritar no apartamento, gritar na boca. Enfim, aí fui pro hospital, fiz curetragem e tal, perdi o neném. Mas diante de Deus, amados, eu dormi. Foi na quarta isso, né? Na quinta eu passei a noite no hospital, na sexta-feira eu entrei pelas portas da igreja adorando ao Senhor. Você é louca? É falsidade? Não, eu entrei chorando, morrendo por dentro. Mas eu sabia que eu precisava de cura, que eu precisava buscar. Que foi Ele que me prometeu. Se Ele me prometeu, eu só podia falar com Ele. O que adiantava falar com o médico? O que adiantava falar com ninguém? Eu fui aonde eu ia encontrar a resposta. Eu não fui porque eu era forte, porque na verdade eu não era forte, eu estava destruída. E as pessoas que me conheciam lá há anos já sabiam que eu estava destruída, porque eu não fingi isso. Eu não falei, eu estou aqui super feliz. Não, hipocrisia. Eu estava no chão, no fundo do poço. Mas eu entendi isso. O Senhor não quer, Senhor. Eu não vou te abandonar, eu não vou sair. Eu não vou olhar para trás. E assim foi, amados. Se Deus conhece a mim e você. Se Ele não tivesse feito, eu estava na presença até hoje. Mas Ele fez. Ele fez. Ele é tremendo. Ele fez. Depois de uns 9 para 10 meses, eu engravidei da Esther, que é a minha primogênita, que vai fazer 16 anos esse ano, em outubro. Depois eu tive a Ruth. Eu não tive mais ninguém. Meu marido queria mais. Eu falei, não, chega. 2 tá bom, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque se Ele faz, Ele é bom. Mas se Ele não faz, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas o povo, para concluir o que eu estava falando de Israel, o povo não entendeu o momento da luta. Eles só entenderam quando eles estavam cheios de ouro, eles saíram abastados do Egito, saíram felizes da vida, o povo lá sendo derrotado, né, o faraó, e aí eles saem felizes. Na primeira barreira, eles começaram a murmurar. Quando eu falo eles, é uma grande maioria. Lógico que tinha suas exceções, né? Eu falo que tem uma igreja dentro da igreja, né? Igual o louvor lá da mulher. Não vou entrar nisso de novo, porque é polêmico, né? Mas existe uma igreja dentro da igreja, que é o remanescente, que vai subir para Jesus. E eles começaram a murmurar contra Moisés. Era bom lá. Moisés, senhor, você me trouxe aqui para morrer no deserto, porque tinha um mar, tinha os inimigos, e eles estavam encurralados. E nós, depois de passar o milagre que eles passaram, a primeira circunstância difícil no morar tá muito na areia, né? Tá muito na areia. Quem conhece a verdade não murmura toda hora nas circunstâncias difíceis, não. Não significa, mas que você sempre vai estar, Senhor, eu estou entendendo tudo. Mentira, tem hora que você não está entendendo nada. Tem hora que eu não entendo nada. Mas o importante é a gente não ficar jogando, sabe? Senhor, o Senhor falou e não fez. O Senhor não sei o quê. Não, deixa Deus trabalhar, mas a gente precisa passar pelos processos, pela jornada, pelo tempo de Deus, para a gente poder gerar em nós testemunho, capacitação, maturidade. Tem coisa que só vem nesse processo, não tem jeito. Que testemunho eu teria agora para contar se eu não tivesse vivido? Doeu. Mas é um testemunho. Hoje, se ela falasse para mim que não tinha, eu podia orar aqui e profetizar sobre a vida dela, porque eu tenho autoridade do céu, porque Ele fez na minha vida. Eu não tenho poder nenhum, mas Deus me deu autoridade. Eu vivi para onde eu chegar e tiver uma mulher estéril, orar. E o Senhor, se Ele quiser, Ele fazer. Mas eu tenho a minha vida como testemunha, Ele fez em mim. Então Ele pode fazer em você. Você está entendendo? Os processos que
dar certo. Eu já falei sobre isso aqui. Talvez você esteja aqui agora ouvindo essa palavra pensando em algumas coisas. Ah, mas aquele projeto não deu certo. Aquele lugar que eu tentei não deu certo. Irmãos, eu vou contar minhas frustrações que eu já vivi aqui para você. Mas o Senhor muda a circunstância e torna em bênção. Ele faz coisas que você nem sonhava na nossa vida. Então esses pensamentos aqui, Deus não vai me usar, ninguém me ama, eu não tenho amigos. Tem que ser confrontado com a verdade. Porque quando você joga esses pensamentos que você tem com a verdade da palavra de Deus, eles caem por terra. Aleluia. Eles têm que cair por terra. Porque o Senhor faz algo novo na nossa vida. Louvado seja Deus. E eu podia falar com muitas pessoas aqui, eu não vou falar porque a gente está acabando o meu tempo, né? Nem sei que horas que eu comecei, mas enfim. Mas eu podia falar de Pedro, eu podia falar de tanta gente, amados. Pedro negou 3 vezes Jesus, né? Jesus podia dizer o quê? Você não serve para estar na minha presença. Mas o Senhor perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Você vai apacentar minhas ovelhas. Você vai ser o líder desse negócio todo aqui. Louvado seja Deus. Deus é assim, amados. Quando essa verdade, porque às vezes a gente deixa o medo, porque Pedro negou por quê? Com medo daquela situação ali. Jesus está lá sendo acusado, machucado lá dentro e as pessoas estão aqui. Você é um deles. Te conheço. Você parece com ele. Não treinou na base. Não tinha estrutura ainda. Ele ainda não tinha. Talvez você que esteja aqui, alguém aqui, não tenha ainda estrutura. Eu quero te dizer, Deus vai te dar estrutura. Aleluia. Deus vai te dar estrutura. Deus vai firmar seus passos. Deus vai fincar você na rocha. E lá na frente, em Atos, a gente vê ele pregando, ganhando 5.000 almas, 3.000 almas, ganhando gente, ganhando corajoso, ousado. Queria nem saber se estava alguém lá, os guardas romanos, quem estava vendo ele lá, ele estava pregando, falando com ousadia a palavra. Foi preso, quase foi morto, mas Deus livrou ele da cadeia. Você está entendendo? A nossa vida está na mão do Senhor. A minha vida e a sua vida estão na mão do Senhor. Quando a gente conhece a verdade nos transforma. Então, voltando aqui no início para a gente encerrar, né? Que não basta só conhecer, a gente tem que permanecer. A Bíblia diz no versículo 31, que foi o que eu li, né? Que nós precisamos permanecer na palavra dele. Se permaneceres na minha palavra, sereis os meus discípulos. Não adianta só conhecer, você tem que permanecer, perseverar. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser, vou falar de novo, edificado, fortalecido e firmado na palavra. O que é a rocha, gente, da Bíblia? A rocha é a palavra. É Jesus, é a rocha. Tem que ser, nosso coração tem que estar firmado nele, nessa verdade, que às vezes confronta, às vezes machuca, às vezes dói, mas ela dói para nos curar. Ele faz a ferida e ele mesmo cura nosso coração. Por que faz ferida? Porque às vezes ele vai falar alguma coisa aqui na Bíblia e você fala: meu Deus, eu fiz tanto isso. Uma vez eu evangelizei uma mulher, uma vizinha, uma amiga minha, e eu falei, né, eu tenho esses projetos às vezes, e teve uma fase que fiquei 3 anos evangelizando umas vizinhas minhas. Eu até contei, acho que aqui. Tinha uma mulher que era mórmon, ela virou crente. Mórmon, você sabe, né? Aquele povo lá, os mórmons. Virou crente, amados. Uma mulher lá que não queria saber de Deus, virou crente. Deus fez uma obra, mas aí uma delas, eu falava assim, olha, eu estudava a Bíblia com elas, né? 3 anos na minha casa, na garagem da minha casa. Minhas amigas, minhas vizinhas. E aí, eram umas 7 mulheres, mais ou menos. E aí uma delas, eu falei, gente, vocês vão ler Mateus. Eu quero que vocês leiam Mateus e todo dia a gente vai comentar, todo dia não, uma vez na semana. A gente vai comentar alguma coisa, vamos estudar a Bíblia como a gente está estudando, mas vamos comentar alguma coisa lá. Vocês vão perguntar o que vocês não entenderam, enfim. E aí essa minha amiga, que na época eu não queria nem saber de Deus, ela era muito doida, ela começou a ler e ela contava lá o testemunho nos nossos encontros. Quando eu lia a palavra, eu chorava. Deus fazia assim, ó, em mim. Por quê? Porque confrontou algumas coisas que ela falou que já até tinha lido na vida dela, mas ela lia e ela falava, meu Deus, eu faço isso. Então aquela feriu, machucou, doeu. Houve choro, mas houve transformação. Houve cura. Houve mudança. E hoje ela é crente, batizou no Espírito Santo, batizou nas águas.
Deus é tremendo, amados. Quando a verdade entra, nós viramos, né, transformados e nós somos discípulos. Se a palavra entra e permanece em nós. Discípulo de Cristo. Louvado seja Deus. Então, eu quero que você entenda, né? Todas essas pessoas que nós falamos aqui, Jacó, Zaqueu, mulher adúltera, José, falar um pouquinho de Pedro. Todas essas pessoas, eu podia falar demais, e eu e você também, nós precisávamos e precisamos ser encontrados e confrontados por essa palavra, por essa verdade. A verdade, pela Bíblia, pelo Jesus. Deixar Ele nos mostrar o que nós estamos errando na nossa vida. Porque a gente pode ser crente há 18 anos, 30 anos, 50 anos. Nós vamos sempre falhar em alguma coisa. Mas e aí, eu vou falhar, eu vou voltar atrás, eu vou falhar, eu vou achar que Deus não está comigo mais? Não, eu vou falhar, eu vou pedir perdão e vou prosseguir. E vou prosseguir e assim vai até a gente morrer. Até Jesus voltar para a gente, individual, ou Ele voltar para todo mundo e levar a gente. Vai ser sempre assim. Só que o que nós precisamos? Permanecer. Permanecer. A Bíblia diz o quê? Se permanecerdes, verdadeiramente sereis meus discípulos. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Ele curar os traumas. Deixa Ele libertar de alguma coisa que você não conta para ninguém, que não há corrente te prendendo, mas às vezes te aprisiona por dentro. Deixa Ele transformar. É todo dia, deixa Ele fazer, né? Tirar a culpa, tirar o medo, tirar a insegurança, tirar tudo aquilo, às vezes as comparações. Deixa Ele tirar o que Ele tem que tirar da sua vida. Porque você precisa ser livre. Louvado seja Deus. Você precisa ser livre. Na sua mente você precisa ser livre. Você precisa caminhar com liberdade, né? Você saber que às vezes você vai passar por circunstâncias que você já viveu, mas agora você vai ter firmeza. Você vai ter direcionamento. Você vai saber o que fazer. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é assim, irmãos. E a verdade, quando ela revela, ela trata o nosso coração. Ela trabalha na nossa vida. Ela confronta, ela transforma. A verdade. E aí, para encerrar, eu quero só ler de novo aqui, né? Que Jesus fala lá no 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Jesus disse, João 14,6, né? Eu sou, disse Jesus, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Então, a gente entende que Ele é o caminho para a salvação, Ele é a verdade que nos transforma, e Ele é a vida e vida em abundância para nós. E sem Jesus, nós não vamos chegar a Deus, ao Pai, nós não vamos. Não adianta. Às vezes as pessoas falam assim, tem muitos caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Todo caminho leva a Deus. Mentira, amado. Só o caminho que leva a Deus é o caminho, Jesus Cristo. O que leva a Deus é a verdade, que é a palavra, que é Jesus. A Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne. O que é verbo? É a palavra. Lá em João também. João é um livro bom para se ler, viu, amados? Você vai evangelizar alguém e você for ter um livro para você aconselhar a pessoa a ler, manda ler João. Mas Mateus é primeiro, mas João é mais evangelístico. Quando você for aconselhar alguém da sua família a ler a Bíblia, começa por João, o Evangelho lá de Jesus Cristo. Segundo escreveu João, lê, porque lá vai falar que Ele é o verbo, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição e a vida. Vai falar tudo. É evangelístico, é um livro para a pessoa ler e entender o que Jesus é. O bom pastor, o que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus está sempre falando ali. Então é sobre isso, é isso que eu queria trazer para a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você entendesse, né? Que se você se firmar nessa palavra. Eu sei que a maioria aqui é crente. Tem alguém não crente aqui hoje, amado? Que não? Você nunca aceitou Jesus na sua vida? Alguém? Nunca aceitou Jesus? Só está visitando? Tem alguém? Não. Amém. Você é cristão, né? E você fala assim, eu não sou crente. Eu já sei tudo isso, mas você sabe e você vive isso? Porque a gente precisa viver. Viver Jesus, viver a palavra. Fácil? Não é, amado. Porque a gente vive